Olá, João Marcos aqui mais uma vez e hoje trazendo o livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro do Napoleon Hill, um autor de longa escala aí, um cara que realmente traz muitos bons livros. Se você pegar todos os livros dele, são best-sellers aí, de enorme volume de vendas e realmente eles vendem porque eles são bons mesmo. Eu ficava, deve ser mais um autor aí que tem algum conteúdo aí que não é tão, que é bem por cima, que não vai ser aquele conteúdo relevante, mas não é à toa que ele tem mais de 100 milhões de cópias. 100 milhões é um número muito grande de cópias, 100 milhões de cópias vendidas no mundo, é muito grande. Eu fico feliz de realmente esse tipo de livro estar sendo muito lido. Mas vamos lá falar do pouco que a gente viu, entendeu? E esse livro realmente, o mais interessante, leitura rápida, páginas aqui, ó, a quantidade de marcações que eu fiz, realmente muita coisa boa. Quantidade de páginas, aquela padrão, 200 páginas, só que com leitura rápida, fluida, você consegue, é um diálogo ali, tem boa parte que é um diálogo, como você já deve ter visto aí alguns resumos, o livro se trata de uma entrevista com o diabo, é como o autor se denomina ali, as forças do bem e do mal. Ele não fala de Deus, nem fala do diabo. Você vai entender mais pra frente o que ele faz realmente se questionar, você pensar um monte ali durante todo o livro, e é um livro realmente que traz muitos conceitos importantes. Sem mais delongas, vamos lá falar do primeiro capítulo. Ele começa explicando ali a sua parte principal da vida, de que ele chegou a falir em um momento ali, que ele não sabia o que fazer, e de repente ele começa a fazer contatos com pessoas que realmente mudaram a vida dele. E ele fala de momentos profissionais, ele explica a história dele, né? Porque até onde ele chegou ao dia ali da entrevista com o diabo, até lá ele começa numa busca, segundo ele, incessante por conhecimento. Ele claro, frequentou algumas universidades, depois de um tempo já na vida adulta, ele começa essa busca ali por conhecimento. E aí você pode entender aqui, no primeiro capítulo ele fala do encontro com Andrew Carnegie, o homem mais rico da época. Ele fala realmente da importância de estar ali com Andrew Carnegie, que era o homem mais rico da época. E ele fala que ele entrevista 25 mil pessoas fracassadas, segundo ele, porque ele queria saber antes do sucesso por que as pessoas fracassam. Capítulo 2, um novo mundo se revela para mim. Ele fala sobre todas as descobertas, aquele momento ali do estalar de dedos ali, que ele começa realmente a pensar diferente. Uma estranha entrevista com o diabo. Ele fala de uma entrevista que ele fez, que ele supostamente fez uma entrevista com o diabo, e ele fala de da entrevista em si. Se você quiser ir direto para esse ponto ali da entrevista, que acontece ali no capítulo 3, você não perdeu muito do livro. Vai direto para a entrevista que você já vai ter uma noção interessante. Ele fala alienando-se com o diabo. Esse capítulo 4, ele fala do primeiro ponto que ele fala, de que ele não compara, ele fala de religiosidade, fala que não existe, que as religiões até às vezes prejudicam certos pontos, mas ele fala exatamente de que as pessoas que não têm consciência, elas têm realmente um bom conteúdo. Essas pessoas são alienadas. Todo mundo que está alienado em qualquer coisa. Você pode estar pensando muito em comer. Você está comendo muito e pensando muito em comer bem e comer muito e está tendo gula. Aquilo ali vai te alienar. Ou se você simplesmente deixa de estudar os temas educação financeira e ter uma vida conturbada financeiramente, você está alienado. E aquilo ali, segundo ele, é uma força. As forças do mal vão conseguir te colocar bem num momento ali que ele, segundo ele, fica mais propenso. Essas pessoas são mais propensas a não terem esse sucesso. Ele fala de sucesso e de fracasso nessa parte. A confissão continua, e ele continua a entrevista, né? Fala de vários pontos. Ele faz perguntas, por exemplo, vamos pegar uma pergunta aleatória. São alguns capítulos, né? Ele fala, para ele, concluo pelo que você diz, que alienação e procrastinação são a mesma coisa. Enfim, ele vai tirando dúvidas que o leitor provavelmente possa ter durante a entrevista, suposta entrevista com as forças do mal. E ele fala de autodisciplina, de pontos ali muito importantes. Mas o mais importante, o centro do livro ele fala que a principal arma, segundo ele, que o diabo, ou seja, as forças do mal, para que uma pessoa não tenha sucesso na vida, as principais armas são essa alienação de não buscar conhecimento, de não buscar tirar suas dúvidas, ou de simplesmente
está alienado, seguindo o caminho errado. E o que faz o antídoto para contra essa alienação, contra essas coisas sedutoras, os vícios que ele fala, por exemplo, vício em bebida alcoólica, vício em drogas, tudo isso são armas, segundo ele, do diabo para atrair as pessoas para esse fracasso. E quanto mais fracassada a pessoa se torna, mais suscetível ela está para o mal, né? Ou seja, a pessoa não vai fazer o bem se ela não faz o bem para si mesma. É como também se tivesse uma força, segundo ele, essa força é basicamente tudo a natureza, tudo em torno das pessoas que estão ali. O antídoto, basicamente, que ele explica durante isso, é você fazer o contrário, né? Ele diz que as pessoas que têm autoconhecimento, que entendem suas limitações, que buscam os conhecimentos e que não se alienam em nada, são as pessoas que são livres das forças, né? Livres das tentações ruins do mundo que vão te levar para o fracasso, os vícios, que, por exemplo, levam muitas pessoas para as drogas, muitas pessoas que vão aparecendo ali com problemas psicológicos, problemas sociais ali que não são resolvidos. Ele fala também de um ritmo hipnótico, de que é mais atraente as coisas ruins do mundo, por exemplo, o que ele fala, as coisas que a gente fala que o diabo, ele fala que Deus e o diabo não são a mesma, podem ser resumidos em forças do bem e forças do mal. Forças do bem é aquilo que soma para o mundo, aquilo que traz, por exemplo, alguém que descobre uma doença, está fazendo algo bom, algo ali que é divino, né, segundo ele. Ou alguém que simplesmente se vicia em drogas e se torna um traficante, trazendo para pessoas malefícios, ou que simplesmente, ou seja, alguém que traz um bem para a sociedade, está no caminho certo. E segundo ele, são as pessoas que se diferenciam ali, aqueles 2% da população. Segundo ele, 98% da população está do lado do diabo. É uma estatística que fala de forma fictícia, mas que a gente, se você for ver na prática, é bem próximo disso. Pode chegar a 5% ali, pessoas que são bem, que têm liberdade financeira, que são bem controladas, que têm sucesso na vida, vão chegar em próximo de entre 2 a 5% ali, pessoas que têm esse sucesso pelas estatísticas que a gente conhece. Enfim, e realmente é isso. Muita gente não sabe que a maioria das pessoas estão dessa forma alienada, dessa forma, já não sabem para onde vão e não sabem o que buscar da vida. E ele fala que quem tem propósito claro, quem sabe o que faz, e não é saber o que faz e simplesmente ser uma coisa ruim, é saber o que faz e fazer uma coisa boa, né? Se você sabe, por exemplo, que você tem uma causa nobre, você vai ter realmente forças ali para resistir às tentações dos vícios. Por exemplo, se você quer chegar num corpo ideal, cuidar bem mais da sua saúde esse ano, e se você tem disciplina, autodisciplina, você tem propósito, você tem clareza de que eu quero chegar a ganhar 10 quilos ou perder 10 quilos, você vai conseguir, com essa clareza, não estar alienado para se seduzir pelas forças do mal, que são exatamente as tentações, por exemplo, o açúcar, os alimentos com muitas calorias, que não são saudáveis, que vão causar mal para você e que causam mal para a sociedade, enfim, você vai estar menos suscetível a isso. Sementes do medo. Ele fala que os piores vilões, uma das coisas que ele usa para amedrontar as pessoas, é o medo da pobreza e o medo seco em si. O medo que basicamente impede as pessoas de tomarem as ações que deveriam tomar. Por exemplo, se alguém tem uma ideia boa, o medo da pobreza pode impedir ela de abrir um grande negócio. Ele fala que isso impede e filtra tanto para que apenas 2% da população mundial esteja realmente nesse topo ali, que já sabe o que fazer, já tem propósito, já busca autoconhecimento para não ficar preso nesses medos. Depois fala de propósito definido, ele fala de educação e religião, e fala que as escolas e as várias religiões pelo mundo falham muito em ensinar isso às pessoas e a libertar elas do que falam as forças do mal, que seriam basicamente o fracasso, que é a pobreza, que é a falta de saúde, a falta de energia, a falta de bons relacionamentos, que vão sendo pontos ali que prejudicam a sociedade como um todo e prejudicam o indivíduo, né? Ou seja, quem tem problemas sociais, quem está mal com os amigos, está mal com a família, está mal com seu parceiro, está mal ali financeiramente, está mal ali de forma social, tá com o corpo, tá obeso, tá sem qualidade, tá sedentário, enfim, quem está nessas condições não está propenso a fazer coisas boas e não está propenso a caminhar para um caminho bom.
Então, basicamente, a oportunidade, ele fala que os 3 primeiros contatos da pessoa com o mundo, com alguém, a gente nasce em branco, né? A gente não sabe nada lá no começo. Então, o que acontece é que simplesmente você tem o primeiro contato com seus pais, depois o contato com o professor, e nesse período também, se a pessoa tem uma religião, ele vai ter contato com esse líder religioso, e que professores e líderes religiosos não estariam preparados, segundo ele, e a gente vê na prática isso de verdade, para o papel que eles têm ali de estar colocando as pessoas em busca de um propósito. Então, não estou aqui dizendo que o livro fala bem claro, não dá para todo mundo ficar rico, mas dá para todo mundo ter um propósito de vida, uma causa que ele vive ali e viver num caminho nobre, um caminho que não tenha essas forças do mal, que segundo ele os vícios, as tentações ruins do diabo, do suposto diabo. No final ele fala no capítulo 10 sobre autodisciplina, e que é exatamente isso que transforma. Apenas é o diferencial para você criar o seu futuro. Aprendendo com a adversidade, ele fala que muita gente cai nas primeiras adversidades da vida e que momentos duros são exatamente momentos onde as pessoas caem nas tentações do diabo. Capítulo 12, ambiente, tempo, harmonia e precaução. Ele fala exatamente um resumo do livro ali, né, e desse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleon Hill. Esse cara aqui viveu entre 1883 e 1970. E o mais interessante, eu acho claro que esse livro foi atualizado, né, mas o mais interessante é que ele foi um livro escrito supostamente ali no século passado, mas que tem muitos conceitos que até hoje são úteis, e esse é o livro Mais Esperto que o Diabo. É isso aí, se você não era inscrito no canal, já se inscreve aqui, porque eu vou trazer mais livros, mais conteúdo relacionados a temas sobre educação financeira, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Para você é uma grande oportunidade, às vezes, para a gente desenvolver as pessoas. É isso aí, grande abraço e valeu!